Olá, meus amigos, não pule esse vídeo. Você conhece aquela história do espinho da carne de Paulo? E quando Deus não tira o espinho? Você conhece? Não conhece? Abre lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Deus fala assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta uma coisa, presta atenção. Todos nós gostamos de testemunhos de vitória, de portas abertas, de cura, de milagres. E Deus continua fazendo tudo isso, com certeza. Mas existe uma verdade que muitas vezes não gostamos de ouvir. Nem toda oração recebe o sim de Deus. Você sabia disso? O apóstolo Paulo era um homem de fé, cheio do Espírito Santo, usado, meu irmão, poderosamente por Deus, e mesmo assim ele carregava um espinho na carne. Presta atenção nisso. A Bíblia não especifica exatamente o que era esse espinho, mas deixa claro que era algo que afligia, deixava ele angustiado, triste, profundamente. E você lembra? Paulo orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, e a resposta de Deus não foi a remoção do espinho. A resposta de Deus foi: meu Deus do céu, a minha graça te basta. Você lembra? Nem todo problema que enfrentamos é falta de fé. Muitas pessoas sofrem porque pensam: se eu tivesse mais fé, esse problema já teria desaparecido. Quantas vezes você talvez já falou isso, hein? Mas Paulo tinha fé. Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Ele era um homem, meu Deus do céu, o homem mais poderoso da Bíblia depois de Jesus. Paulo curava enfermos, Paulo expulsava demônios, Paulo ressuscitou até mortos, e ainda assim tinha um espinho que Deus permitiu permanecer nele. Isso nos ensina que algumas lutas não permanecem porque Deus nos abandonou, mas porque Deus está realizando uma obra mais profunda em nós. É muito forte isso. Às vezes queremos apenas que Deus mude a situação, mas Deus quer primeiro transformar o nosso coração. Ele quer nos mostrar algo, por isso que Ele permite nós passar por certas situações. Deus nem sempre tira o problema, mas sempre sustenta o servo dele. Pode ver. Paulo pediu libertação, Deus ofereceu graça. Isso parece estranho, na verdade, parece estranho. Como é que Deus não ouve Paulo? Isso parece estranho para as nossas natureza humana. Queremos solução imediata, queremos alívio, queremos que a dor desapareça logo, mas Deus disse: a minha graça te basta. Meu Deus do céu. Em outras palavras, Paulo, eu não vou tirar o espinho agora, mas vou te dar força para continuar. Meu Deus do céu. Há pessoas que estão vivendo exatamente isso hoje. Você chegou nesse vídeo talvez enfrentando uma luta. Escuta bem, talvez você ora pedindo cura e ainda aguarda. Ora pela restauração da família e ainda enfrenta batalha. Ora por uma resposta financeira e ainda continua endividado, lutando. Mas se estão, escuta bem, mas se você está de pé, até hoje, é porque a graça de Deus está te sustentando. O milagre não foi a retirada da luta. O milagre foi Deus ter te dado força para até aqui você suportar. O espinho que nos humilha pode ser a ferramenta que Deus nos aproxima de Deus, nos aproxima dele cada vez mais. Paulo recebeu, meu irmão, revelação extraordinária. Ele havia experimentado coisas grandiosas
da parte de Deus. Por isso o Senhor permitiu aquele espinho, para que ele não se exaltasse. Entendeu? Meu irmão, ele foi muito usado por Deus. Deus permitia mostrar para ele que ele dependia de Deus. Existem bênçãos que nos afastam, que nos fazem crescer, mas existe dores que nos fazem depender de Deus. E muitas vezes aprendemos nos vale muito mais que nos monte. Há lições que só a dor ensina, a oração que só nasce no sofrimento, a intimidade, escuta isso, a intimidade com Deus, que só é construída quando as lágrimas caem diante do altar. Meu Deus do céu, o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. O mundo valoriza a força, Deus valoriza a dependência. Quando somos fortes e nós mesmos, muitas vezes pensamos que conseguimos caminhar sozinhos. Pode ver que tem pessoa que fala, não, se eu não trabalhar, ninguém vai fazer nada por mim, se eu. Tem pessoa que ela começa a colocar eu. Mas quando reconhecemos nossas limitações, aprendemos a confiar totalmente no Senhor. Por isso Paulo chegou a uma conclusão surpreendente. O que ele disse? Quando sou fraco, então é que sou forte. Entendeu? Ele entendeu que sua verdadeira força não estava em suas capacidades, mas na presença de Deus. Ele não conseguiu se livrar do espinho. O espinho estava ensinando ele alguma coisa. A fraqueza, meu irmão, humana é palco onde a força divina se revela. Deus sabe o que deve ser removido e o que deve permanecer. Nem tudo o que pedimos para Deus, escuta isso, nem tudo o que pedimos para Deus tirar é algo que Ele deseja remover naquele momento. Nós enxergamos o presente, Deus vê o futuro. Nós vemos a dor, Deus vê o propósito. Nós vemos o espinho, Deus vê o caráter que está sendo moldado. Por isso, quando Deus diz não, Ele continua sendo um Deus amoroso. Você crê? Quando Deus demora, Ele continua sendo fiel. Quando Deus permite a luta, Ele continua trabalhando. É muito forte isso. Talvez você chegou nesse vídeo hoje perguntando: por que Deus não responde minha oração? A resposta, meu Deus do céu, a resposta pode ser a mesma que Paulo recebeu: a minha graça te basta. Talvez Deus não tenha removido o espinho, porque ainda está realizando uma obra em sua vida. Talvez o problema não tenha desaparecido, mas a graça de Deus está sustentando você dia após dia. Outras pessoas no teu lugar não iam suportar o que você já suportou. Você entende? A maior prova disso é que, apesar das lutas, você continua caminhando, continua adorando, continua confiando. O espinho não venceu Paulo, a graça foi maior, e o mesmo Deus que sustentou a Paulo, continua sustentando você até hoje. Meu irmão, minha irmã, Deus está te mostrando algo com tudo que você está passando. Acredita nisso. Se existe um espinho que ainda não saiu, não desista de orar. Continue buscando ao Senhor. Mas enquanto a resposta não chega, lembra-se, a graça de Deus é o suficiente para você vencer e passar por tudo isso.
o poder de Deus continua operando. E aquilo que você parece, entenda bem, aquilo que hoje parece uma dor sem explicação, pode se transformar em testemunho de fé lá na frente poderoso. Meu irmão, perseverança é dependência do Senhor. Por quê? Por quê? Porque quando a força humana termina, meu Deus do céu, a graça de Deus começa a agir de maneira ainda mais poderosa. Se você recebe essa palavra, compartilhe com os amigos que esta palavra vai falar com alguém que talvez Deus, através da dor, do sofrimento, está ensinando algo, e você vai se tornar uma pessoa mais forte. E quando você falar com alguém que tem o mesmo problema que você vai dizer assim: eu passei e Deus me deu força de eu vencer, você também vai vencer. Curta e compartilhe, se inscreva no canal para mais mensagens de fé, em nome de Jesus.